senhores, graça e paz. Bem, nós vamos ministrar uma palavra de Deus para você, porque sabemos que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela conforta, ela cura, ela nos exorta. E o cristão, ele tem que se apegar à palavra de Deus para tudo. Para tudo, um cristão, ele tem que mentalizar uma palavra, porque na hora da dificuldade, essa palavra vai vir à sua mente. E quando essa palavra vir à sua mente, você vai começar a meditar, e aí ela vai criar assim um efeito avassalador na sua vida. Então eu quero pedir a você que nesse tempo de pandemia generalizada, quero pedir que você decore alguns textos da Bíblia. Eu estarei fazendo isso, decorando alguns textos da Bíblia, para que a gente sempre tenha uma resposta. Porque o inimigo das nossas vidas, ele tenta confundir a palavra de Deus. A palavra que está em nós, ele tenta confundir, ele tenta distorcer, ele tenta provocar calamidade, ele provoca os curtos circuitos, ele leva as pessoas a acreditar mais no caos do que propriamente nas palavras de vida. E as palavras que o Senhor tem dito, elas são vida. Então, se você quer vida, você precisa ler a palavra, decorar a palavra, para que esta palavra possa saltar, para que você possa continuar vivendo a sua vida em Cristo. Não está fácil para você, não está fácil para mim, não está fácil para ninguém. Estamos tendo perdas, estamos tendo aquele contato com as pessoas, estamos perdendo muita coisa, mas a Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por isso, ou você acredita nos profetas do caos, ou você acredita na palavra distorcida, ou você acredita junto comigo nessa palavra, que irá nos conduzir a passar pelos desertos da vida, pelas dificuldades, pelas escassez que a vida provoca. Então, meu irmão e minha irmã, nós vamos ler juntos nesta noite a palavra de Deus que está em Números, capítulo 20. Vamos abrir nesta noite Números, capítulo 20. O povo de Israel, eles estavam vivendo um momento difícil. E às vezes, irmãos, a gente acha que as coisas não podem piorar, mas elas acabam piorando. E como eu tenho dito aqui para você, nós precisamos nos preparar para o pior. Nós temos que nos preparar para vivermos situações difíceis na nossa vida, porque nós não somos mais meninos. Meninos não se preparam, meninos eles vão com o que os outros estão dizendo, mas os homens e as mulheres de Deus, eles se preparam, eles fazem como a formiga, eles ajuntam no tempo certo, para que quando chegar o inverno elas tenham o que comer. E a nossa preparação é essa, o nosso exercício é esse, é cada vez mais exercitando a nossa fé em Deus. Você está tendo uma boa oportunidade para viver algo sobrenatural na tua vida. Você precisa entrar no teu quarto, ter uma comunhão daquelas. Você não pode mais sair. Eu sei que você está com saudade de ir ao shopping, eu sei que você está com saudade de ir à feira, eu sei que você está com vontade de pescar, né? Está com vontade de fazer tantas outras coisas.
Mas em meio a tudo isso, eu quero pedir que você se prepare, lendo mais a palavra de Deus. Separe o seu tempo, você que não está trabalhando, você que está de folga ou está em home office, separe um tempo para estar com Deus, para que Deus venha nutrir, o Espírito Santo venha ministrar ao teu coração. O Espírito Santo continua ativo, o Espírito Santo continua fortalecendo a igreja, fortalecendo os irmãos, mas nós precisamos ser a boca de Deus, os pés de Deus, as mãos de Deus. Nós precisamos ser o porta-voz. Amém? Então nessa manhã, nesta noite, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Números capítulo 20, versículo 1 diz assim: no primeiro mês, toda a congregação de Israel deslocou-se para o deserto de Zim e armou acampamento em Gades. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Uma tragédia. As pessoas estão morrendo. Nós estamos vivendo dias de muita calamidade. E eu quero pedir ao Espírito Santo que venha confortar o teu coração nessa hora. Porque eu não sei o que você está passando. Se você está com alguém doente no hospital por causa do corona, gripe, dengue, febre, eu não sei como que você está passando esses dias. Mas uma realidade é que muitas das vezes nós temos perda em nossas vidas. As coisas acontecem. Estamos vivendo aí uma onda de desemprego muito grande, onde as famílias estão tendo que se virar, e agora estão tendo que se virar ainda mais para poder comer alguma coisa. E a igreja precisa se levantar. Nós precisamos nos levantar e erguer as mãos. Nós precisamos nos levantar e orar. Miriam morreu. Imagine como estava o coração de Moisés. Imagine como estava o coração de Israel como um todo. Imagine como é difícil, irmãos, viver uma perda e estar vivendo o seu luto. Imagine como é difícil, irmãos, quando essas coisas acontecem. E às vezes nós não respeitamos, às vezes nós não temos empatia pela dor do outro. E é nesse momento que as pessoas começam a falar demais. Outras falam de menos, umas falam demais. Algumas falam acerca do reino, outras falam acerca do caos. Mas o que nós vamos ler nessa noite é que naquele lugar, no versículo 2, não se encontrava água potável para a comunidade. Por esse motivo o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Não é fácil, irmãos. Os irmãos que são líderes, os irmãos que estão pastoreando, vocês sabem que às vezes ninguém respeita a dor de um líder. O líder, ele tem que estar sempre para cima. Ele tem sempre que mostrar, sabe, uma postura que muitas das vezes não condiz com a realidade interna dele. Moisés estava vivendo ali um luto, mas ainda assim as pessoas estavam murmurando, reclamando por causa de uma outra situação. Todos já, pelo menos os irmãos da minha idade, tinham um desenho, né, onde aparecia sempre o mestre dos magos.
ele aparecia para indicar o caminho para um grupo de crianças que estavam perdidas numa dimensão. E esse mestre dos magos aparecia e falava: olha, o portal está debaixo da cachoeira, você tem que apertar a alavanca, você tem que fazer isso. E as pessoas, quando elas vêm para murmurar, quando elas vêm para reclamar, elas vêm como mestre dos magos. Em meio ao caos, em meio à pandemia, elas vêm fazer suas reclamações e não trazem a solução. Porque reclamar, irmãos, é inerente ao ser humano. Criticar está ali dentro do ser humano. Isso é algo que está nas pessoas. Mas quando se trata das coisas do Senhor, nós temos que nos comportar como homens de Deus, mulheres de Deus, para enfrentarmos as adversidades e não passarmos mais problemas. Você está vivendo um problema. E eu pergunto, quem trouxe a solução para você? As pessoas estão fazendo como os amigos de Jó. Talvez você esteja assim por causa que você pecou. Talvez porque você não ofereceu o sacrifício. Ou talvez você esteja assim passando porque você cometeu um pecado. Mas ninguém compra a tua briga de simplesmente estar ali do teu lado. Eu estou contigo. Então olhe para quem está aí do seu lado, que está vivendo um problema muito difícil na sua casa, e diga: meu irmão, eu estou com você. Meu filho, eu estou com você. Minha filha, eu estou com você. Você vai sobreviver, tenha fé. Você precisa acreditar. Porque a Bíblia diz: ainda que as coisas pareçam difíceis, ainda assim nós temos um ajudador. Um Deus que está acima de tudo e que está acima de todo, governando. Irmãos, e aí um problema veio sobre outro problema, as pessoas reclamando. Como a gente está cercado de pessoas que reclamam. Ei, meu irmão, pare de reclamar e comece a construir algo. Pare de reclamar diante do que está acontecendo e você comece a exercer o teu chamado, o chamado que Deus colocou na tua vida para pastorear pessoas, para cuidar de pessoas, para ser o sacerdote da tua casa, para ser a mulher sábia na tua casa. Ei, comece a exercer o teu chamado, é isso. Não é hora de você criticar, não é hora de você apontar, já basta o que está acontecendo. Não é hora de você criticar porque não tem isso, porque não tem aquilo outro, porque não fez assim, não fez acolá. Mas é hora de você entender que quando o Senhor chamou você, Ele, ministrou ao teu coração algo de bom. E você tem que buscar essa palavra que o Senhor falou com você. Versículo 3 diz assim, porque as pessoas foram reclamar com Moisés, a comunidade, discutiram com Moisés e exclamaram: quem dera tivéssemos todos perecido quando nossos irmãos tombaram mortos diante de Yahvé. Tem gente que está profetizando o caos, tem gente que está querendo ver você caindo. Tem gente que está querendo, esperando, está assim, destilando veneno, querendo ver o teu cair. Mas você não vai cair, não. Você é boca de Deus, você anda em santidade. E a Bíblia diz que você não irá passar por determinadas coisas, porque Deus está com você. A Bíblia diz que Deus não desampara o justo. E se você é um justo diante de Deus, se você é íntegro diante de Deus, se você é um homem, uma mulher de Deus, há coisas que você não vai passar, há coisas que você não vai ver. Você vai ver sim, meu irmão. Você vai ver sim uma mudança no teu caráter. Isso que você vai ver. Porque quando nós estamos passando diante de tantas coisas,
As pessoas reclamando, murmurando, o caos acontecendo. Ei, nós precisamos entender que o nosso socorro vem do Senhor. Que a palavra de Deus aponta o caminho para a solução. E que Deus está pronto para agir. Deus está pronto para agir. Se Ele chamou, Ele comissionou você, meu irmão, é hora de você entender que quando um homem ou uma mulher de Deus dobra os seus joelhos, meu irmão, as coisas começam a acontecer, o fogo cai. Em meio à pandemia, em meio à corona, febre, em meio a tudo isso, saiba que Deus está te chamando para um particular. E quando você abrir a sua boca, porque dentro de você, o Espírito Santo, meu irmão, está fervilhando, fervilhando, fervilhando. E quando você abrir a tua boca, as palavras do Senhor trarão vida onde há morte. Versículo 6, Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro. Ei, vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor. Olha, aproveite esse momento que você está em família. Aproveite esse momento que você está sozinho. Bota um louvor, meu irmão, repete os louvores e entra na presença de Deus. Ore, chore com Ele. Você sabe que as pessoas só reclamam. Vocês sabem muito bem que as pessoas só estão para criticar, apontar soluções, mas não estão do teu lado para viver as situações que você está vivendo. Elas te abandonam, elas procuram outros lugares, e na verdade, irmãos, o Senhor chamou você para viver algo sobrenatural. Eu quero viver algo sobrenatural, por isso eu tenho que estar na tenda do encontro. Amém? Você aí na sua casa, você está na tenda do encontro. Deus marcou um encontro com você. Deus não tinha outro meio. Deus não tinha outro meio de parar você. Você que trabalha, né, o tempo todo, tentando se esconder no trabalho, tentando se esconder nas atividades, tentando se esconder. Mas Deus te encontrou hoje. Hoje é dia de você se arrepender. Hoje é dia de você olhar para dentro de si, dialogar com você mesmo e ver o que você está fazendo com você mesmo, o que você está fazendo com o teu ministério. Sabe quando você ouviu tanta gente reclamando de você, que, sabe, as pessoas querendo te ajudar, mas você interpretou de outro jeito. As pessoas querendo apontar um caminho para você, um caminho mais excelente, e você simplesmente não deu ouvido, por causa das críticas, por causa das coisas que estavam falando. Não é fácil aguentar as críticas. Não é fácil. Você está passando por uma situação de luto, de perda, e ainda assim você acha que o negócio, sabe, está tendo aquela paz, e aí alguma coisa vem e acontece na sua casa. Sabe quando você acorda pela manhã todo animado para ir trabalhar, daqui a pouco você vai ligar o seu carro. Ontem você deixou ele bem, mas quando você vai ligar o seu carro não tem bateria. E as soluções vêm. Faz uma chupeta. A outra solução vem. Tenta fazer isso, tenta fazer aquilo outro. Mas cadê os homens e as mulheres de Deus que estão do teu lado para poder sair da sua casa e ir lá e trocar a bateria? Cadê os homens e as mulheres de Deus que repassam um versículo da palavra,
que mesmo que as pessoas estejam reclamando e murmurando, enfrentando você, falando de igual para igual, cadê você que não corresponde com uma palavra? As pessoas estão descendo a um nível cada vez mais baixo. O carnal tentando falar com o espiritual tentando falar com o carnal. E às vezes a gente não consegue, ter aquela empatia para podermos falar o que a gente precisa falar dentro do amor, dentro da crítica, dentro dos relacionamentos. Queridos, chegou a hora de nós irmos para a tenda do encontro. Leve a sua família para a tenda do encontro. Sabe aquela situação que você está vivendo há muito tempo na sua casa, que você não fala com seu pai, que você não fala com a sua mãe, que você simplesmente não consegue dialogar com o seu filho, por causa da rebeldia dele, por causa dos pensamentos dele. Ei, é hora de você ir para a tenda do encontro e encontrar a resposta, a palavra de Deus para esta situação. Você precisa mais do que nunca resolver essa situação. Você precisa mais do que nunca perdoar, dar a outra face. É isso que Deus vai revelar quando você entra na tenda da congregação. Se você não entrar na tenda da congregação, você não vai ter essas revelações. Você vai continuar ouvindo o conselho da internet, o conselho das novelas, o conselho da mídia. E vai colocar a sua vida a perder, porque as pessoas criticam, murmuram e apontam o caminho dentro da perspectiva dela. Mas quando você vai para dentro da tenda, quando você vai falar com Deus, porque você já não aguenta mais, Deus fala com você. Deus visita a tua alma. Deus visita a tua casa. E verdadeiramente, meu irmão, o caminho, a direção chega até você. Porque na tenda do encontro você vai caminhar conforme essa palavra. Você vai ter que se humilhar. Fora da tenda do encontro você não se humilha. Na tenda do encontro você se humilha. Fora da tenda do encontro você xinga palavrão, você fala besteira, você vê coisas. Mas na tenda da congregação, você está ali com o Pai. Você vai perceber o espiritual. Meu irmão, você vai perceber a nuvem do Senhor, a atmosfera mudando, porque na presença de Deus há abundância de alegria. Então Moisés vai para a tenda da congregação, para falar com Deus e para trazer uma solução. Já que as pessoas só criticam, só murmuram, então um homem e uma mulher de Deus devem ir para a tenda da congregação para falar com Deus. Aleluia. Eles estavam querendo água. O povo estava querendo água. Água é uma necessidade que vem de dentro, sim ou não? Água é uma necessidade que vem de dentro. Qual é a necessidade que você está tendo nesse momento? Que vem de dentro? Eu tenho uma necessidade muito grande, que vem de dentro do meu coração, de apacentar pessoas. Eu tenho uma necessidade de ser curado em algumas coisas que estão dentro de mim. As pessoas queriam água, mas sabe quando as pessoas não conseguem expressar a necessidade dela? Começam a colocar outras coisas para poder fugir da sua necessidade. Não é assim que acontece?
Às vezes o nosso comportamento muda, o nosso semblante muda. A gente não sabe dizer que estamos com fome ou cansado, mas todo o nosso ser está mostrando que não está legal a coisa. O que é que nós temos que fazer, irmãos? É começar a entender esta relação dentro de nós. Porque se nós estamos na presença de Deus, nós temos que nos abrir, irmãos. As pessoas precisam nos conhecer, elas precisam entender que nós temos necessidades. E não adianta, irmãos, nós procurarmos saciar a nossa sede fora do Senhor. Nós temos que procurar, irmãos, nos alimentar do Senhor, saciar a nossa sede, a nossa espiritualidade deve ser saciada em Deus. Se nós não saciarmos a nossa sede, se não abrirmos o nosso coração, se não identificarmos as áreas que precisam ser tratadas em nós, nós vamos ser as pessoas mais infelizes desta terra. Você quer ser feliz? As pessoas começam a murmurar, a se tornarem outras pessoas diante do caos. Elas vão até a loucura. Bem, versículo 7 diz assim: então o Senhor ordenou a Moisés: toma teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sobre os olhos dele, diz a este rochedo que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar água da rocha, e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou seu cajado que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Amém? O Senhor tem colocado algumas coisas na sua mão. Sim, há coisas que você sabe fazer. Moisés manuseava muito bem o cajado ele sabia como agir com o cajado. Aquilo ali era o sinal da autoridade dele, era como Moisés governava. Irmãos, e há uma necessidade muito grande de nós deixarmos o cajado, ou usarmos o cajado, nas horas que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Algumas coisas você precisa fazer, você precisa tomar a frente, porque se você não tomar a frente, se você não usar as ferramentas que o Senhor colocou na sua mão, você vai sair perdido dessa situação. Deus ministrou: Moisés, usa o teu cajado. Deus poderia ter ministrado ao coração de Moisés de outra forma, mas Moisés sabia usar o cajado, sabia, porque havia todo um contexto com aquele cajado. E agora, meu irmão, chegou a hora de você usar as ferramentas que o Senhor está dando a você. Quais são as ferramentas que o Senhor está dando a você para fazer com que haja água na vida das pessoas? Você tem um dom, você tem uma canção, você tem uma dança, você tem uma palavra profética, você é um mestre nas escrituras. Ei, é isso aí que você tem que usar, meu irmão, na obra do Senhor. Com certeza as águas vão fluir, os rios de Deus vão fluir na vida das pessoas. Agora você pode reter, você pode guardar o que Deus está te dando. Quando a gente entende, irmãos, que tudo isso é espiritual, que todas essas metáforas, essas tipologias, vai nos apontar para um caminho excelente. Eu preciso me desarmar. Eu preciso, parar e obedecer. Deus mandou tocar,
que iria sair água. O povo estava sedento, agora chegou a hora do povo receber água. Chegou a hora de cessarmos aquela contenda. Chegou a hora de experimentarmos a alegria. E eu quero dizer para você nesta noite, chegou a tua hora de você saciar a sede, de tirar a água da rocha, meu irmão. Em meio a essa situação, é hora de você deixar ser usado pelo Senhor. Ah, quantas canções estão sendo compostas nesse exato momento. Ah, quantos depósitos estão sendo feitos na vida de outras pessoas nesse exato momento. Ah, quantas palavras benditas estão sendo escritas, quantas poesias, quantos afazeres estão sendo feitos para que as pessoas possam ver os rios de Deus fluindo, jorrando. Querido, Deus tem muito mais para dar. Ah, as pessoas estão sedentas, mas elas não sabem dizer. Elas transformam a fala dela em murmurações. Elas transformam a fala delas em desculpas. Elas transformam a fala dela em ciúmes. Transformam a fala dela em depressão. Transformam a fala dela naqueles sentimentos de comiseração, sabe? Ela que é a coitada, ele que é o coitado, ele que está sofrendo, ele que está vivendo uma situação difícil. Ei, as pessoas não sabem falar, mas você é o profeta de Deus. Em nome do Senhor Jesus, vamos mudar esse quadro, vamos ser mensageiros de uma palavra, vamos usar o nosso cajado, aquilo que a gente tem da parte do Senhor, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, vamos abençoar a vida das pessoas. Vamos deixar que o Senhor flua a água da rocha. Eu e você, nós temos que tocar nas pessoas. Eu e você, nós temos que fazer esse sinal. Nós temos que apontar o caminho. Porque, irmãos, nós sabemos a direção. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Então, irmãos, deixa Deus te usar para você, na sua casa. Deixa Deus te usar. Experimente essa palavra na sua profundidade. Porque se você der ouvido à murmuração e achar que essa pessoa está murmurando e reclamando, você precisa ser um psicólogo dela. Você precisa ser o psicólogo dela, o psiquiatra dela. Para tentar de alguma forma descobrir, seja o psicanalista dela. Tenta ser aquela pessoa que vai ser usada por Deus, para que ela comece a fluir em Deus, fluir no Senhor, fluir na graça, fluir no amor, fluir em meio à pandemia, fluir em meio ao caos. Ei, leve as pessoas a um lugar mais alto, leve as pessoas a voarem cada vez mais alto, a ver que verdadeiramente ela é alguém especial nesse mundo. Amém? Quero orar por você. Quero finalizar esse momento. E eu espero que o Senhor esteja levando a você a uma profundidade maior, através da reflexão do que foi ministrado. Eu dei só o pontapé inicial, para que você vá interagindo mais, lendo mais, rabiscando mais, sabe? E verdadeiramente você beba da água que é Cristo e leve as outras pessoas a beberem de Cristo. É hora de você se converter ao Senhor.
É hora de você se arrepender dos seus maus caminhos e buscar o Senhor, porque só Ele pode fazer que dentro de você flua os rios dele. O Espírito Santo venha habitar em você e venha fluir de dentro de você de uma forma maravilhosa. Deixa eu orar por você, orar por sua família, já que estamos todos reunidos. Amém? Senhor Jesus, é no teu nome que nós oramos, diante dessa palavra, onde a gente percebe que há pessoas criticando, murmurando e trazendo, ó Deus, os problemas ainda mais diante dos problemas, problemas atrás de problemas. Na verdade, as pessoas não conseguem identificar o que está acontecendo dentro dela. Mas o Senhor é Deus para vir sobre cada um nesta noite, trazendo a Deus um fortalecimento, trazendo um ânimo, trazendo um consolo tão grande, Senhor, que cada um use o seu cajado, use o dom e verdadeiramente possam estar tocando na vida dessas pessoas, sendo um instrumento de Deus para matar a sede das pessoas e a água comece a fluir em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada. Fique ligado nas nossas programações online, fique ligado, compartilhe o máximo de pessoas. Eu sei que tem muita gente que não tem acesso à internet, não tem acesso à mídia, mas sabe, de alguma forma tente estar próximo às pessoas, ajudando essas pessoas, para que verdadeiramente você seja usado como Moisés foi usado para o povo. As pessoas estão famintas, estão com sede, e Deus quer te usar grandemente para mudar o quadro desta nação, o quadro deste mundo, das pessoas que estão à sua volta. Tá bom? Deus te abençoe, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.